Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 27 de agosto de 2025, são 15 horas. Muito bem, se Bolsonaro não pode fugir para a Embaixada dos Estados Unidos, que tal se a Embaixada dos Estados Unidos vier a Bolsonaro? O Bolsonaro tem novos planos de fuga e, segundo a Polícia Federal, é só nisso que ele pensa. Ele pode fugir de diversas formas e a Polícia Federal está pedindo novas medidas cautelares e talvez até a prisão preventiva dele, porque acha que é muito difícil de controlar os planos de fuga, que ele não para de cozinhar dia após dia. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal se vê ameaçado por planos que estão sendo divulgados pela Polícia Federal e pelos ministros do STF, que estão relatando que há muita ameaça sendo feita e planos de ataque ao tribunal durante o julgamento de Bolsonaro. Tudo isso você vai ver agora na edição de hoje que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. 8h44, hora de ir a Brasília, ao vivo com Alex Guzmão, porque a Polícia Federal afirmando aí que precisa manter agentes dentro da casa de Jair Bolsonaro para garantir que ele de fato cumpra a prisão domiciliar, né, Alex? Traz os detalhes pra gente, ótimo dia para você. Bom dia, Cíntia, Felipe e Patrícia, e quem acompanha a gente aqui no Bora, exatamente. A Polícia Federal ontem, por intermédio do ofício encaminhado ao Supremo Tribunal Federal pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, alertou para a necessidade de monitoramento na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, no interior da residência. De acordo com a Polícia Federal, o monitoramento do lado de fora da residência, né, com viatura, não é suficiente, bem como não é suficiente, de acordo com a PF, o uso de tornozeleira eletrônica para afastar o risco de fuga. De acordo com o ofício da Polícia Federal, se houver problema de internet, por exemplo, o sinal do monitoramento via tornozeleira eletrônica cai, né? Pode haver fuga nesse período. Gente, eu tô em viagem, mas eu tive que parar para gravar esse vídeo para vocês porque eu não tô acreditando no que está acontecendo. No mesmo dia que o Moraes decide que a Polícia Federal fiscalizará a casa do Bolsonaro por 24 horas por dia, a Polícia Federal, não satisfeita, faz um novo pedido para que não só os policiais fiscalizem a casa, mas que fiquem dentro da casa do Bolsonaro. Escutem bem isso daqui. Nunca na história do Brasil, não sei se na história do mundo, existe um pedido desse e uma decisão dessa de policiais dentro da casa. Mas o sujeito só fala besteira, não é? Claro que tem precedente de haver policiais dentro da casa, porque o Bolsonaro está preso. Ficar dentro da casa foi uma concessão. Na verdade, ele deveria estar dentro de uma prisão de verdade. E com essas bobagens aí, esses caras vão acabar colocando o Bolsonaro em prisão preventiva, porque se começarem a atacar as autoridades por tentar mantê-lo num local menos ruim do que a prisão, pelo menos até que seja condenado, ele vai para a prisão preventiva. Então tá bom, não vamos entrar na casa dele, não. Põe ele na prisão preventiva e já era. O Bolsonaro e os aliados dão condenação como certa, mas a defesa, né, e alguns aliados esperam alívio da pena. Em torno do presidente mira a prisão domiciliar por saúde, né, mas hoje o Valdemar Costa Neto chegou a dizer que se ele estivesse livre, ele iria sarar na hora. É muita cara de pau, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro considera a condenação no processo da trama golpista no STF como certa, segundo relatos dos aliados que estiveram com ele. Na verdade, ele seria a única pessoa no mundo que acharia que a condenação dele não é certa com a quantidade de prova que há.
Enquanto isso, o Alexandre de Moraes faz suspense pelo voto. Ninguém sabe ainda o que ele vai pedir para o Bolsonaro, e aí não há uma explicação muito detalhada de por que ele está fazendo isso. Em geral, os ministros costumam mostrar os votos um para o outro antes de um julgamento, até para evitar pedido de vista, dizer que não conhece o processo. Então, eles distribuem cópias para os outros ministros estudarem, não é? E aí, quando chega no julgamento, todos estão preparados e não precisa pedir vista. Só vai pedir vista se for por má fé, para paralisar o julgamento. Bom, o governo e o STF avaliam que o julgamento de Bolsonaro pode levar a novas sanções dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro está ameaçando sem parar. E, além desse tipo de ameaça, o STF denunciou que vem sofrendo muitas ameaças, vai fazer uma varredura nas casas dos ministros, e policiais estão dormindo no tribunal para o julgamento de Bolsonaro, porque há muita ameaça chegando de que durante o julgamento haverá atos de violência, bomba, etc. Então, é algo muito sério o que o bolsonarismo está fazendo, e o que o Alexandre de Moraes está sofrendo nesse processo junto com sua família. Agora, o maior culpado de tudo isso é o Bolsonaro e os filhos dele, que ficam espalhando essas mentiras sobre o processo e insuflando ataques ao tribunal. Se houver algum ataque, a situação dele nesse julgamento vai piorar muito. Bom, aqui a Polícia Federal disse o seguinte, olha, aqui está o relatório da Polícia Federal, em que foi dito que não é suficiente monitorar o Bolsonaro 24 horas por tornozeleira, e não é suficiente colocar policiais, como você viu no vídeo, na porta da casa do Bolsonaro. Por quê? Porque ele pode usar vários estratagemas, e tem um aí que realmente é surpreendente. Vamos lá. A Polícia Federal diz que teria que colocar uma barreira na entrada e na saída do condomínio, cercar o condomínio de homens, porque o Bolsonaro ele pode se evadir de diversas formas. E em vez de ler o relatório, eu vou te mostrar algumas reportagens que refletem o que está nesse material, que é meio longo para ler, então fica mais fácil ler as manchetes. O Bolsonaro poderia buscar asilo até dentro de um carro consular. Veja só, se os Estados Unidos mandarem um carro, a Embaixada dos Estados Unidos mandar um carro com aquela bandeirinha do país que fica presa no carro, né? Então uma bandeirinha dos Estados Unidos, aquele carro é território do país que ostenta a sua bandeira nesse veículo. Então ele não pode ser violado, esse carro, ele não pode ser parado, ele não pode ser impedido de seguir percurso e não pode ter uma devassa do veículo. Esse é o caso de um senador boliviano de 2012 e é ilustrativo e ajuda a justificar a decisão de vigiar a casa do Bolsonaro e vigiar por dentro. A ordem dada pelo Alexandre de Moraes para monitorar 24 horas por dia a casa de Bolsonaro é uma medida que busca evitar que o ex-presidente entre em um carro de qualquer embaixada ou consulado e requeira asilo diplomático. Porque, veja, uma embaixada pode pegar algum vizinho, a embaixada dos Estados Unidos pode ir até a casa de algum vizinho simpático a Bolsonaro, vou na casa do fulano de tal, para na frente da casa do Bolsonaro, ele sai correndo, dá um pique, ou sai disfarçado, ou sai no porta-mala do carro da mulher, ou outro estratagema qualquer, pula o muro de trás, contorna, de mil jeitos, e entra num carro da embaixada. Então, veja, ele não precisa ir até a embaixada pode ir até ele. E também temem uma outra estratégia. Temem que ele se fantasie, que ele saia fantasiado por aí
para fugir. O diabo está nos detalhes, diz Leonardo Sakamoto, o proficiente colunista do UOL. Ele diz que está nos detalhes e no tamanho do porta-malas. O diretor da PF recomendou a Alexandre de Moraes que coloque agentes 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro da casa do ex-presidente para impedir uma fuga. Ele avalia que a decisão do STF, seguindo sugestão da PGR de manter a Polícia Penal nas proximidades da residência, para evitar que Jair fuja e lá peça asilo, não resolve porque a tornozeleira eletrônica não é infalível e há até como bloquear o sinal. A decisão de colocar policiamento perto, mas não dentro da casa, teve como justificativa evitar transtornos para a família. Mas aí é que está. Ele está ali na casa com acesso total à comunicação com quem ele quiser. Ele pode usar o celular da mulher, da filha, pode usar um celular que foi comprado só para esse fim e que é mantido escondido em algum lugar, não é? Mas a Polícia Federal discorda da efetividade disso. Diz que ele pode fugir de diversas formas, inclusive no carro consular ou disfarçado, como na imagem deste vídeo que mostra ele vestido como palhaço diante da Embaixada dos Estados Unidos. A Polícia Federal, inclusive, desmentindo o advogado de porta e cadeia que falou no começo da matéria, cita o caso Lalau no ofício que sugere colocar agentes dentro da casa de Bolsonaro. Ao sugerir ao Alexandre de Moraes que uma equipe de agentes seja mantida em tempo integral dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, citou como precedente o caso do juiz Nicolau dos Santos Neto. No ofício, a autoridade alertou que o monitoramento eletrônico do Bolsonaro é insuficiente. Lalau, como era chamado esse juiz, foi acusado, segundo o Ministério Público Federal, de participar do desvio de quase 170 milhões da obra de um fórum trabalhista. Ele era presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Depois de anos, ele foi autorizado a cumprir a pena em casa por problemas de saúde, sob custódia da PF. No caso de Bolsonaro, após receber o documento da PF, Moraes encaminhou o pedido à PGR. O Lalau ficou com funcionários dentro de casa. Bom, a Michelle está nessa campanha de vitimização, né? Mas não está funcionando, segundo as pesquisas mostram. A esmagadora maioria acha que ele tem que ser preso, acha que é justo ele estar em prisão domiciliar e acha que ele é culpado. Michelle cita humilhação após Moraes determinar monitoramento e diz que o desafio tem sido enorme. Desafio enorme é tentar dar um golpe de Estado, né? A ex-primeira-dama critica o que chamou de perseguição e ela foi às redes para reclamar da humilhação e perseguição ao marido. Moraes ainda ordenou destacamento de equipes para monitoramento em tempo real do Bolsonaro, sem citar diretamente as determinações do ministro. Michele citou dificuldades e incertezas. É o que dá você fazer coisa errada na vida, Michele. Aí é que tá, se a gente anda na linha, não corre esse risco. E vamos combinar, né? 99,99% daqueles que cometem crimes no Brasil queriam ser tratados como o Bolsonaro está sendo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.